E o Pai que me enviou, Ele mesmo testificou de mim. Vós nunca ouviste a sua voz, nem vistes o seu parecer. E a sua palavra não permanece em vós, porque naquele que Ele enviou, não credes vós. Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. São João 5, 37 a 39. O mensageiro vem no final da era. Jesus mesmo disse que aquele povo, nos seus dias, eles nunca ouvistes a voz, quer dizer, a voz do Pai. Por que eles nunca ouviram a voz do Pai? Porque a voz do Pai estava no Filho e eles não ouviram o Filho. A voz do Pai esteve nos profetas do Antigo Testamento e eles não ouviram a voz do Pai. Mas quando o Pai estava agora manifestado, que a voz do Pai é a voz do Filho. A voz do Pai sai através das cordas vocais do Filho. O Filho é o corpo que manifesta este poder de visão, de voz, de ação de Deus na terra. Mas Jesus, falando daqueles judeus, ele disse: vós nunca ouvistes a sua voz, nem vistes o seu parecer. Se ele soubesse que Deus estava ali em carne e o parecer do Pai era o corpo do Filho, vocês não podem ver o Pai sem ver o Filho. Quem me vê a mim, vê o Pai. Mas eles estavam cegos a esta manifestação. Ainda Jesus continua dizendo: e a sua palavra não permanece em vós. O que adianta um povo que anda, que vive, que diz servir a Deus, um povo que diz ser crente? Vamos falar daquele povo daqueles dias. O que adiantava tudo aquilo que eles professavam? E chegou um homem, que Deus sempre é um homem, aí ele vem numa carne simples, ele não veio guerreando contra os romanos, o que os judeus esperavam que era isso, mas ele não veio. Primeiro ele veio testificar para eles: vocês nunca ouvistes a voz do meu Pai, vocês nunca vistes a forma do meu Pai. Se vocês pudessem olhar em mim, vocês veriam a forma do meu Pai. Eu sou a forma do meu Pai, o parecer do meu Pai. E eles não podiam ver aquilo. E aí a palavra de Deus não podia permanecer neles. Jesus diz: a sua palavra não permanece em vós. O que adianta as pessoas dizer que creem em Deus, que tem a voz de Deus, que sonha com Deus, e que a voz de Deus não permanece neles? Eles estão enganados. Agora, por que a voz de Deus não estava naquele povo dos dias de Cristo? Porque naquele que ele enviou,
não credes vós. Só por isso. Alguém diria, mas como? Acha que nós vamos crer numa coisa dessa? Nós cremos em Moisés, aqueles mandamentos que ele deu, agora crer em ti. Mas Jesus estava dizendo que a palavra do Pai não podia permanecer neles, porque eles, naqueles que ele enviou, naquele que ele enviou, vocês não creem. Cada vez que Deus manifesta, é assim. Aí eles não creram em Pedro, que aí Cristo já estava em Pedro. Aí eles não creram em Paulo, Cristo estava em Paulo. E assim por diante, Cristo estava na ilha de Patmos com João. Ele foi rejeitado, considerado como um feiticeiro, mas Deus estava com ele ali na ilha de Patmos. Os homens tinham grandes pessoas ao lado delas, de si, mas João tinha Deus. Jesus estava com João na ilha de Patmos. Aí Jesus continuou dizendo para eles: examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Não é o que vocês falam, creem que testificam de mim, diria Jesus. Não é o que vocês falam e creem que testifica de Pedro, de Paulo. Não é as Escrituras é que testificam desses mensageiros. Tivemos aí 7 mensageiros e tivemos 7 eras decrescendo sua luz, apagando sua luz. Começou com Paulo, muita luz, mas quando você chega na idade das trevas, acabou a luz. Então, começa bem, começa com luz, depois vai decrescendo até acabar a luz. E aí Deus começa outra vez agora crescendo sua luz, que é a sua palavra, na igreja. Quer dizer, a igreja veio perdendo a palavra, veio perdendo a luz. Mas agora, de Lutero para cá, Deus começa a dar luz. A luz que Lutero teve foi o suficiente para o seu dia, que não houve aquela luz na era das trevas. Mas agora com Lutero já tinha luz. A luz aumentou com Wesley, porque Deus vem trabalhando em cada homem deste, e como o irmão Brana diz, que o mensageiro sempre vem no final da era. Isso mostra quando o mensageiro está terminando a mensagem, está acabando tudo, está acabando a era. A era de Lutero acabou, mas nós temos aí os irmãos luteranos. A era de Wesley foi muito bom aquela era, mas acabou. Mas nós temos aí os irmãos wesleyanos. A era da restauração dos dons espirituais, aquela era acabou. Mas nós temos o povo ainda aí falando em línguas, pulando, gritando. A era de Laodiceia acabou. O irmão Brana diz, eu quero ler as palavras dele, 73 do primeiro selo. Nós encontramos no estudo da Escritura que o mensageiro para a era vinha no final da era, todas as vezes. Só que quando chega na 7ª era, eles não querem crer que o irmão Brana veio no final da era. Eles querem que ela vá mais longe, mas o irmão Brana veio no final da era. Aquela era terminou nos dias do irmão Brana, porque ele veio no final da era, pregou os selos, revelou as 7 eras, revelou os 7 selos, e logo em seguida Deus o pôs a dormir. E o mensageiro vem sempre no final da era. Paulo veio no final da era.
nós descobrimos que Irineu veio no final da era. Martim, no final da era. Lutero, no final da era católica. E o que mais? Wesley, no fim da era luterana. Termina uma era e começa, e vem o mensageiro no final daquela era. E o Pentecostes no final da era da santificação, através do batismo com o Espírito Santo, que foi apenas a restauração dos dons. Agora, é bom fazer vocês verem sempre que diz o profeta, que a mensagem do dia é a evidência de se ter o Espírito Santo. Então, quem tinha a mensagem de Lutero no seu dia, tinha o Espírito Santo naquele dia. O Espírito Santo era a justificação pela fé. Na verdade, é uma parte, mas era o que tinha naquele dia, era o Espírito Santo, em forma de uma mensagem de justificação. Era o Espírito Santo através de uma mensagem de santificação com Wesley. Era o Espírito Santo com a mensagem pentecostal, curando enfermos, expulsando demônios. Irmão Branham nasceu dentro desta era de Laodiceia. Agora ele disse no 74, o primeiro selo, e no final da era pentecostal, que a era pentecostal é a era de Laodiceia, estamos supostos a receber, de acordo com a palavra, segundo a ajuda que Deus me der nesta noite, para lhes mostrar aqui, que nós estamos para receber, nós estamos para ver, receber um mensageiro que tomará todas aquelas pontas soltas. Ele não dizia que era ele. Nós estamos aqui para ver. Se eles olhassem nele, já tinham visto. Receber. Se eles crescem na mensagem dele, estaria recebendo. Aquele mensageiro que veio para unir todas aquelas pontas soltas que eles deixaram no decorrer das eras. Por isso nós não sabemos nada desde a primeira era, que partiu Paulo e depois o último dos apóstolos, João, partiu, e nós não ficamos sabendo mais nada porque a luz da igreja estava apagando. De pouco a pouco foi apagando. Mas chegando agora nesse tempo final, a luz veio crescendo e chegou em Laodiceia, outra vez ela escureceu. Foi no tempo que a lua, a igreja, o eclipse, naquele tempo do irmão Branham, mostrava que a lua estava escura. A igreja estava escura e por isso o irmão Branham, ao desenhar, apenas desenhou a lua com uma fagulha de luz em cima. E aquela fagulha de luz era a mensagem, era o mensageiro da hora, era a luz que a igreja tinha. Porque a luz luterana tinha acabado, a luz wesleyana já tinha apagado, a luz pentecostal tinha acabado, e agora Deus estava mostrando que haveria uma luz chegando no final da era pentecostal. Aí o irmão Branham mostra que teríamos que receber um mensageiro no final da era de Laodiceia. Então, quando o irmão Branham veio, Laodiceia estava terminando. Só que as pessoas lutam até hoje, que estamos na era de Laodiceia, porque não entendem os dois lados da moeda. Se você entendesse que de um lado a era tinha que terminar para Deus manifestar no seu profeta, para Deus revelar os selos. Você não tem revelação dos selos. Por que o povo da mensagem não crê na revelação dos 7 selos? Eles creem em 6. Porque eles não tiveram a luz do profeta, aquela luz que veio exatamente quando a era de Laodiceia estava terminando, ali chegou o mensageiro. O único que era a luz era o mensageiro com a sua mensagem, mas eles não puderam aceitar. Então o poder da igreja vai acabando conforme a luz vai desaparecendo. E aí Deus tinha uma luz maior para dar para o seu povo no entardecer, que no entardecer haveria luz. Nós temos fases do entardecer. Zacarias 14, 6 e 7 é o nascimento do profeta. O entardecer era o nascimento do profeta. Então
Então isso era muito novo. Aí depois nós temos, já para o final do ministério do irmão Branham, estava chegando ao entardecer da mensagem do profeta. Mas quando chegou, que revelou os selos, porque ele foi ver isto depois dos selos revelados. Você tem que notar isso nas próprias mensagens que você lê. Depois dos selos revelados, quando ele prega a mensagem, a festa das trombetas, é que ele vai mostrar que já era meia-noite. Já havia passado todo o tempo daquele nascimento do profeta, do entardecer que estava trazendo a primeira e segunda etapa do profeta, e logo quando a igreja rejeitou, a igreja pentecostal o rejeitou completamente, aí somente podia ter uma fagulha de gente que saísse de Laodiceia: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei e ele comigo. Apocalipse 3:20 tinha que cumprir nesse tempo, quando esta fagulha que havia, a fagulha de luz que havia ali, era o eleito e aqueles que creram nele naquele dia, que saíram fora de Laodiceia. Por isso Cristo estava no profeta batendo na porta da igreja. Não é apenas bater na porta do coração que Jesus quer entrar. Você tem que ver que ali Deus está falando de era, de tempo da igreja. E era o final, a última era. Não teve uma era que pôs Jesus para fora como a era de Laodiceia, certo? Jesus sempre estava no meio da igreja. Irmão Branham chega a pregar e diz: como a semente fica no meio da fruta, assim Jesus estava no meio da igreja. Mas quando chegou na era de Laodiceia, eles não quiseram a semente já no meio da fruta. Eles quiseram que esta semente saísse, fosse embora. E aquela luz saiu de Laodiceia. Os pentecostais rejeitaram a mensagem do profeta. Então eles perderam a luz, ficaram em trevas. E aí vem a mensagem do irmão Branham, trazendo luz para o seu povo. Guarde bem, o mensageiro vindo no final da era. Quando o irmão Branham fala sobre isso, ele diz que temos que receber um mensageiro que tomará todas aquelas pontas soltas que estão sobrando ali e revelará todo o segredo de Deus para o rapto da igreja. Meus irmãos, é todo o segredo. Se a igreja não sabe todo o segredo, ela não vai ser raptada. Quem vai ser raptado é o crente que consegue ver 7 selos revelados. Todo o segredo de Deus revelado. Você não pode dizer que Deus revelou todo o segredo se não revelou o 7º, sendo que o 7º era o pivô central. Dá tempo de eu ler esse parágrafo aqui. E então vem 7 trovões misteriosos, que nem mesmo estão escritos. Agora vocês têm que ver. Irmão Branham ainda trata do jeito da Bíblia, que não escrevas. Nem mesmo está escrito. Isto é certo. E eu creio que através desses 7 trovões será revelado nos últimos dias. Últimos dias não é agora. Últimos dias foi no tempo do profeta. Você tem que saber disto. Nós estamos num prolongamento destes últimos dias. Mas os últimos dias foi no tempo do profeta. Assim como estamos num prolongamento do 7º selo. Porque o 7º selo foi nos dias do profeta. Ele diz, a festa das trombetas, 232. Então é bom você ter essas coisas. Porque sem esse mistério revelado, sem esses 7 trovões, você não terá arrebatamento. Eu também não terei arrebatamento. Agora, a pessoa pergunta: o que são os 7 trovões? O profeta responde: são as revelações contidas nos 7 selos. Laodiceia 38. Aí vem eles e perguntam: quais essas revelações contidas nos 7 selos? Irmão Branham não pôde falar no seu dia. Deus disse para ele: não diga a ninguém. Por quê? Ele já disse o que são os 7 trovões. São as revelações contidas nos 7 selos. O que teríamos que fazer? Teríamos que ir nos 7 selos e ver essas revelações. Quando a mensagem chega
para a era, que é sempre o mensageiro, a mensagem vem no final da era. O irmão Branham, com a mensagem da revelação dos trovões, no final da era de Laodiceia, termina a era de Laodiceia, aí ele sai com esta revelação dos 7 trovões. Aí eu creio que através desses 7 trovões será revelado nos últimos dias a fim de reunir a noiva para a fé de rapto. Agora, onde está a fé de rapto? Está nas mensagens do profeta. É sempre assim que o irmão Branham diz, no absoluto, diz que a fé para o rapto está nas mensagens. Aí o povo para ali, está nas mensagens. Mas você tem que ver que a fé para o rapto está aqui onde o profeta está dizendo da revelação dos selos. O absoluto foi em 62, a revelação dos selos em 63. Então aqui está a fé de rapto. Por quê? O que temos neste momento agora, nós não seríamos capazes de fazê-lo. Quer dizer, não seríamos capazes de ser raptados com cura divina, com discernimento que nós temos. Não podemos ser raptados, precisamos dos 7 trovões. Os 7 trovões são o que são? As revelações contidas nos 7 selos. Então você precisa destas revelações contidas nos 7 selos. E se a igreja não tem um pastor para mostrar quais são estas revelações escondidas, reveladas nos 7 selos, esta igreja não conseguirá ir no arrebatamento. A necessidade de um ministério. Depois do ministério profético, aí tem que ter o ministério pastoral, para colocar estas coisas para a igreja ver. Se não tem o ministério pastoral, se ele não coloca, se o pastor não coloca aquilo, como nós sabemos que o povo da mensagem não tem alcançado a revelação dos 7 trovões, então não tem alcançado o que o irmão Branham diz. E sabe o que eles têm? Você não pode duvidar que o que eles têm é sinal de cura, é pulo, grito, é o que eles estão tendo. Porque eles têm rejeitado a palavra. Por isso, vocês não podem alcançar fé de rapto. Rejeita a mensagem do profeta. E vamos aprender que fé de rapto não é escutar as fitas do irmão Branham. Fé de rapto. Eu escuto as fitas do irmão Branham. Eu escuto, eu leio as mensagens, eu estou lendo aqui a mensagem do irmão Branham. Mas ler só a mensagem, ouvir a mensagem do irmão Branham, sem ter um pastor para poder mostrar isso para nós, porque depois que o profeta recebe, fica nas nossas costas. Nós não temos profeta mais na terra. Ah, temos a sua mensagem, mas cadê o pastor? Cadê o quíntuplo de Efésios? Nós precisamos do pastor que recebeu a mensagem profética e agora passar para a igreja, porque o profeta diz nos dias dele, com o que temos não podemos fazê-lo, não podemos ser raptados. E ele era o homem que tinha mais sinais, era o irmão Branham, não é o povo da mensagem hoje. Muitos hoje da mensagem é manufatura que eles têm, não tem nada original neles. Mas o irmão Branham tinha o original. Agora o irmão Branham disse que o que tinha naquele dia já não podia fazer o rapto. Pensa bem, o que nós precisamos? Ele diz, aí está algo, devemos avançar em direção a algo. Mas eles não querem avançar em direção, eles querem apenas ouvir a fita do irmão Branham, assim como se ouve qualquer livro, se lê qualquer mensagem, ler a mensagem do irmão Branham, sem ter a revelação daquilo que o profeta pregou, porque ele não podia falar tudo para nós. Deus disse para ele, não diga a ninguém. Irmão Branham diz, nós dificilmente podemos ter fé suficiente para a cura divina. Que humildade, né? Irmão Branham, eu podia jogar isso nas costas dos outros. Vocês não têm, porque ele tinha dom. Mas é a humildade dele, de mostrar isso. Nós temos que ter fé suficiente para sermos mudados. Porque nós, da mesma forma, nós dificilmente podemos ter fé suficiente para a cura divina. Aí logo ele vem e diz, nós temos que ter, ele se coloca no meio,
Porque ele, se você não tiver do jeito dele, aí quando você diz assim, não, a igreja não precisa dos 7 trovões, irmão Brana diz assim, nós, irmão Brana e o povo dos dias dele, irmão Brana está dizendo, nós dificilmente podemos ter fé para a cura divina. E fé de cura divina não leva no arrebatamento, tem que ter a fé dos trovões, isto é, a revelação dos selos. O que são os trovões? São as revelações contidas nos 7 selos. Aí nós temos que ter pastores para poder mostrar para nós quais estas revelações que contém dentro dos 7 selos, que nos prepara para arrebatamento. Porque o que tinha até no dia do irmão Branner diz, nós temos que ter fé suficiente para sermos mudados, porque o que nós temos não dá nem para a cura divina. E nós precisamos de ter uma fé que nos mude. Fé é revelação, filho. Fé não é, aí eu sinto, aí eu arrepiei, até arrepiei. Não, não é isso. Fé é rocha. Fé é segurança. Fé é revelação. Revelação dos trovões. Nós temos que ter fé suficiente para sermos mudados no momento e sermos tirados desta terra. E não podemos ter esta fé sem os trovões. Irmão Branham está dizendo, é os trovões que faz isso. Nós temos que estar em direção a algo. Vocês não têm que ficar como vocês estão, paralisados, só dentro das fitas, dentro da mensagem do irmão Branham, e não tem pastor para ensinar. Filho, o que o profeta pregou agora precisa de pastores para ensinar. O que Jesus pregou agora precisava de discípulos que se tornavam apóstolos para ensinar. O que o irmão Branham pregou agora precisava de pastores para ensinar. O que era aquilo? Mas é que os pastores, para ensinar essas coisas, morreram nos dias do irmão Branham. Irmão Branham morreu e logo o irmão Nevo morreu. E era aquele que o irmão Branham diz, Deus fez esse homem e perdeu a forma. Quer dizer, os outros não é que Deus fez. Esse aqui Deus fez e perdeu a forma. Porque aquele era um homem honesto, tinha revelação do que estava acontecendo no momento e não cria como outros creram depois que o irmão Branham morreu. Irmão Nevo não creu de maneira alguma, certo? Mas tiveram aqueles que achavam que eles tinham a mensagem. Aí eles estavam esperando o irmão Branham ressuscitar. E passou 7 dias e nada, e passou 70 dias e nada. E você sabe, aí passa 7 anos e nada. E agora? Eles estão esperando algo. Nem o irmão Branham dizendo que este Elias, quarto Elias, não vai pregar aos judeus. Eles são teimosos dizendo que irmão Branham ainda vai vir para pregar aos judeus. Nem irmão Branham dizendo que não. Então você pode notar que eles examinam a mensagem e cuidam ter na mensagem a vida eterna, mas essa mensagem não testifica deles, testifica de mim. Testifica da mensagem do William Branham, testifica da mensagem a esposa, testifica da mensagem de João. É isso aqui que você tem que ver. Então todos os julgamentos desses obradores de maldade, primeiro selo 76, para mim encerrar. Agora veja através das eras destes selos, têm sido abertos até agora, quando o último selo é rompido. Irmão Branham está no primeiro selo. Mas as pessoas creem nisso? Não. Então, meu irmão, você pode ler jornal, ler Bíblia, ler mensagem, mas nunca enxergar estas coisas. Você pode viver perto de Jesus e não enxergar quem ele era. Ouvir uma voz, mas achava que era uma voz de um homem e era a voz do Pai. Vieram parecer deformado, cansado, e achava que aquilo ali simplesmente era um simples homem, mas era o parecer do Pai. E eles não viram o que era para ver naquele tempo. Você acha que o povo hoje vai ver isto? Têm sido abertos selos.
até agora, quando o último selo é rompido. Nos dias do irmão Branham, era o último selo, filho. Os outros selos já tinham passado, as outras eras tinham passado. Ele juntou os cabos soltos desde a primeira era até a sexta era, e agora o último selo era ele. Alguém diz, eu não creio, vou pregar aí que o sétimo selo estava andando. É para você ver o quanto. Vocês têm esses pastores, vocês acham que vão no arrebatamento? Eles não viram o sétimo selo andando na terra. Eles só viram o silêncio, mas não viram o sétimo selo andando na terra. Eles não viram Jesus, ouviram uma voz, mas achavam que aquela não era a voz de Deus, do Pai. Viram um parecer, mas aí não pode ser o Pai. E Jesus falou para eles, e a sua palavra não permanece em vós, porque naquele que ele enviou não credes vós. Deus enviou um profeta, e você só lê a mensagem dele, você só ouve as fitas dele, mas você não crê nele. Se vocês crescem nele, vocês saberiam que o último selo era ele. Foi revelado nos dias dele, revelado em carne. Aí você pensa que teria que ter um livro, a revelação do sétimo selo. Aí eu li aqui, o irmão Branham falou isso aqui, na verdade ele diz que é até aqui que é rompido, mas aí a gente vai lendo até o sétimo selo, ele diz que 6 selos, ele nos abriu e não pôde abrir o sétimo, porque é o selo da sua vinda. Ele estava falando exatamente o mistério do dia, que não podia contar, nem o Filho sabe, nem os anjos, mas unicamente o Pai. Ele não podia dizer que este selo era ele. Mesmo ele falando, como ele falou no sétimo selo, você escuta, lê, ele falando no sétimo selo. Aquele anjo que tinha o sétimo selo voou para mim. Era ele quem tinha o sétimo selo. Era o sétimo anjo, voou para Branham. Mas nem falando assim, o povo que diz que crê em Branham não adianta nada. Agora, encerrando, eu quero que vocês vejam. Nós temos 2 milênios de Bíblia e o que esta Bíblia tem feito para nós. Quantos milhares de denominações, cada um crê de um jeito. E todo mundo espera ir no arrebatamento, ser salvo. Olha para você, uma Bíblia para nós andarmos dentro dela, mas cada vez que teve um profeta, veio Pedro, iniciou no Pentecoste, veio Paulo, apóstolo aos gentios. Deus já começou a tratar só com gentios dali para cá, e muito pouco judeu e samaritano que entrou, foi só, mas naquela era primitiva, depois você não se ouve mais falar disso, porque os judeus tinham que pagar o preço de ter crucificado a Cristo, e vieram pagando o preço os pais, e até os filhos deles pagaram o preço, desde 1938 a 45, pagaram o preço. Por isso que Hitler, Mussolini e Eichmann mataram lá 6 milhões. Por quê? São aquelas pessoas que lá atrás Deus visita a iniquidade de pais a filhos. Deus já tinha avisado isto. A iniquidade não crê na palavra. Você não vê aquilo que Deus está fazendo no dia. Você reprova, você condena. Então nós temos esses 2 milênios de Bíblia. Olha o quanto de crente tem. Uns crê na unidade, outros crê na dualidade, outros crê na trindade. E tem outros que crê ainda mais diferente. Certo? Aí tem uns que vêm e batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí vem o outro e batiza em nome de Jesus somente. Tudo errado. Aí vem o outro e batiza em nome de Jesus para outra coisa. Já não batiza em nome de Jesus Cristo. Eles estão batizando para outra coisa, como se o nome de Jesus Cristo hoje, para restituição, né? Eles estão batizando hoje, alguns batismos que estão fazendo, para restituição. Onde está isso na Bíblia? Meu filho, se você tira da Bíblia, e pode ser a Bíblia católica, a outra Bíblia crente, e a Bíblia que também não é dos crentes, pode pegar qualquer Bíblia. Você tem o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo
para perdão dos pecados. Não diz nada para restituição, mas creem. Aí eles chegam no último dia agora, arrumaram um batismo em nome de William Branham. Eles não param de arrumar as coisas. E não pode sair, filho. A Bíblia não pode aumentar nem diminuir. Está escrito ali, a revelação dos trovões não aumenta a Bíblia. A revelação dos trovões não diminui a Bíblia. Simplesmente é o cumprimento da Bíblia. Por isso a gente crê na mensagem do irmão Branham. Porque a mensagem dele cumpre a Bíblia. Não choca com a Bíblia. Então você, hoje, dentro da mensagem, irmão Branham partiu. Deveríamos ter pastores ensinando, porque cada mensageiro vem no final da era, e depois que vem, aquela era termina, o irmão Branham foi embora, aí os pastores deveriam estar pregando a revelação dos selos para o povo, mas não. Eles pregaram outro tipo de mensagem, pensaram em outra coisa, e era melhor esperar o irmão Branham voltar. O irmão Branham não vai voltar para revelar, já revelou. É como você pensar que Jesus vai voltar para salvar, não vai, ele já salvou. Certo? Então, a mensagem do profeta é perfeita, mas na mão daqueles que tomam a mensagem, não pregam a mensagem, é como a Bíblia é perfeita, mas na mão daqueles que tomam a Bíblia e não tem revelação da Bíblia, nada adianta. E você toma a mensagem do profeta, as fitas, e logo os pastores também ficam tudo oprimido a um ministério profético, quando é tempo daquele ministério pastoral. E quando Deus está mandando outro ministério, porque a hora que João chegar, você tem que saber que é um ministério profético. Apocalipse 10, de 1 a 7, irmão Branham cumpriu. Apocalipse 10, de 8 a 11, João vai cumprir isso daí. E quando chegar, você tem que saber que a voz de Deus estará falando o mesmo que Branham falou, e mostrando aquilo que o irmão Branham não podia mostrar, porque este é o ministério deste homem quando ele aparecer. Pai Celestial, obrigado pela oportunidade que nós temos de olhar até este tempo presente. Se nós tivermos o mensageiro, a era de Laodiceia, nós temos a mesma coisa nesse tempo, no final da era da noiva. Que o seu profeta veio terminando Laodiceia e começando a era da noiva. Mas logo é um ministério no final da era da noiva, como o seu profeta mesmo pregou, quando fizeram a pergunta se a noiva terá um ministério no último dia. E ele afirmou que sim, é o ministério da hora, e esse ministério é composto de profeta, apóstolos, profetas, pastores, evangelistas e mestres. Mas ele disse, será tão humilde. Para o tempo deste ministério na terra, é tão humilde como foi no tempo do ministério de Cristo, no ministério de William Branham, será no ministério de João, quando isto manifestar. É tão humilde, não será fantástico, não, será humilde, tão humilde que passa por cima, que não vê sua forma, que não ouve sua voz. Pai, ajuda esta igreja, ajuda seu povo, em nome de Jesus Cristo. Aqueles que precisam de uma libertação, eu já oro por eles agora, porque eu creio no poder do Calvário que foi derramado sobre todos nós e que o Senhor já nos curou. Então eu declaro estas vidas curadas pelo poder da sua palavra, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Que caiu na mão do profeta era o começo da mensagem
mensagem da hora. Esta espada que anuncio aqui neste momento é a mensagem que nos dá fé de arrebatamento. É necessário abrirmos nossos corações para receber a mensagem dos selos dos 7 trovões. E nas mãos de cada um de nós tem uma espada de revelação que recebemos quando cremos na mensagem de João. E nas mãos de cada um de nós tem a unção dos 7 trovões que vai crescendo cada dia mais na mensagem da hora, que vai crescendo cada dia mais na mensagem da hora. Tem algum pedido de oração aí? Juiz de Fora, irmã Giovana, pelo Samuel. Muitas vezes os filhos, tudo é só graça, né? Deus olha também para nós e faz só graça para poder salvar esse povo, né? Pastor Sinival, Deus abençoe o pastor Sinival, um abraço também. Rio Negrinho, Deus abençoe. E tem hora que a gente esquece de... Eu estava lembrando em casa de mais alguns, e a gente esquece dos irmãos, né? Evandro, lá do Belém do Pará, Benevides, em Benevides, e outros lugares aí que estão firmes conosco. Agora vocês devem permanecer firmes, certo? Ouvindo a mensagem. E eu tenho uma mensagem para depois que terminar aqui. Vem aqui para mim, essa primeira aí. Isto. Eu quero passar esta mensagem hoje. Se alguém tiver tempo, depois escuta essa mensagem, que ela vai ser rodada só uma vez hoje, depois eu vou tirar ela para colocar outras mensagens hoje à noite. Essa mensagem foi pregada em 10/6/2018 em Cuiabá, Mato Grosso. Temos aí o pastor Sinival dando a palavra, temos o irmão Rogerinho dando a palavra, e temos também o irmão Mesquita fazendo sempre aquele início, né? E a mensagem é: sabe de quem o tens recebido. Esta mensagem será rodada após nosso culto aqui no seu lar. Deus abençoe. Então, Samuel, seja abençoado, em nome de Jesus Cristo. Mas, Giovana, tenha paz no coração, e colocar tudo na mão de Deus, e deixar que é Deus que toma conta, Deus que ajuda. Pai, toma conta também do Samuel. A irmã Giovana pede a oração, que o Senhor alcance esse rapaz agora e dê a bênção que ele precisa. Todos os demais, eu sei que não é só o Samuel, toda a família quer a oração, todos os meus irmãos estão querendo oração, e muitas pessoas que pedem oração, e pessoas que estão muitas vezes desesperadas com alguma coisa, que deveria dar tempo, pedir a Deus: Senhor, me dá graça, me dá paciência, para que eu possa vencer os momentos difíceis do lar. Nunca desespere, tenha paciência. Quando você vê a coisa pegando fogo, fica quietinho lá de um lado, soprando. Se você sopra, ele pode aumentar. Se você falar, pode aumentar. Deixa quietinho e peça a Deus que aquilo acalme, que o lar acalme. Não falando alto, mas vai para o seu quarto de oração e diga: calma, mar, para-te, vento, de prejudicar minha família. Em nome de Jesus Cristo, nós reprovamos as dores, as doenças, a angústia, a tristeza. Eu reprovo o suicídio, esse demônio que quer tirar a vida desta pessoa.
Eu ordeno que saia agora pelo poder de Deus. E você saiba que a sua vida é preciosa diante do Senhor. Dê valor à sua vida. Cristo morreu para te salvar. Não perca tempo. Aceite-o agora. Como aceitarei a Cristo? Aceitando a mensagem que nós estamos ouvindo neste momento. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus. Deus continue abençoando a todos. A gente não lembra o nome de todos, mas olha, vocês entendam que nós estamos agradecidos por ter vocês conosco. Sábado e domingo tem mais um pouquinho, né? Vamos sábado e domingo com mais uma transmissão e vamos continuando aqui. Eu aqui e você aí, certo? Eu aqui em casa e você na sua casa. Vamos continuar assim. Eu sempre gosto de fazer você lembrar que nós tínhamos um local para nos reunir, muitas vezes você não ia. Então agora, você está como os demais, tudo em casa, ouvindo em casa. Isto é muito bom. E nesses dias frio também, né? Pode saber, tem alguém ouvindo até na cama, tem alguém, é perigoso até dormir, tem alguém no sofá, ouvindo com um cobertor bom por cima, aguardando terminar a reunião para comer aquele bom prato de sopa, para esquentar o peito, né? Muito bem, meus amados, Deus continue abençoando a cada um de vocês. Tem hora que eu quero falar uma coisa, mas eu quero e não quero falar, certo? Deus abençoe. Eu creio que quem sabe, sábado e domingo, a gente toma mais coragem de falar só alguma coisinha para vocês. Não fica preocupado, não é nada não, certo? Não vai aumentar nem diminuir sua fé em nada. É você crer no que você crê e amém. Isto é o que manda para todos nós. Não fique discutindo com ninguém, apenas diga a palavra. Se as pessoas não creem, deixe-as de lado. Não dê as coisas santas aos cães. Eles vivem ladrando na porta da sua casa, do seu site, do seu Face, do seu Zap. Então, deixa de lado. É o melhor que você faz, certo? A gente não discute. Faça isto. Cada um tem liberdade. Estamos ainda num país, por enquanto, né, que estamos tendo liberdade de fé. Então, cada um crê no que deseja, prossiga a sua vida e Deus te dá vitória. Amém? Muito obrigado. Boa noite, Brasil, Portugal, África, Estados Unidos, Califórnia. Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus.